O segredo por trás do sorriso da lenda do country, Naomi Judd. O que aconteceu em suas últimas horas? Uma perda de partir o coração no mundo da música country. A cantora Naomi Judd, metade da dupla vencedora do Grammy The Judds, faleceu. A morte de Naomi Judd chocou o mundo. Mas o que a autópsia revelou foi ainda mais perturbador. Cicatrizes, silêncio e uma nota que, segundo relatos, culpava sua própria filha. Nesta manhã, novos detalhes sobre a morte da lenda da música country, Naomi Judd, continuam a vir à tona. A estrela faleceu de uma forma que múltiplas fontes anônimas descrevem como um ato doloroso. Por trás do glamour, havia uma mulher lutando contra uma dor invisível e uma família silenciosamente se desintegrando. O que realmente aconteceu nas horas finais de Naomi? E que verdades perturbadoras ela levou consigo? Este é o lado do legado dos Judd que as câmeras nunca mostraram. Vamos descobrir a família da música country da América. Naomi Judd era um dos rostos mais reconhecíveis na música country. Mas por trás do sorriso brilhante e do sucesso reluzente de Naomi Judd, havia uma vida de dor que a maioria de seus fãs nunca viu. Sua morte chocou o mundo. Mas foi o que veio depois que deixou as pessoas sem palavras. O relatório da autópsia não apenas confirmou o que muitos temiam, revelou coisas que ninguém esperava, como uma lenda da música country acabou sozinha, coberta de cicatrizes, com uma nota de despedida que, segundo relatos, culpava sua própria filha? E por que uma mulher tão amada pelos fãs lutava contra demônios tão sombrios por tanto tempo? Para entender o que foi encontrado nesse relatório de autópsia e por que isso importa, temos que começar pela própria família Judd. Naomi Judd não era apenas famosa. Ela era a matriarca do que muitos consideravam a primeira família da música country moderna. Sua ascensão à fama não lhe foi entregue. Nascida como Diana Ellen Judd em 1946, Naomi trabalhou como enfermeira em Nashville antes de pisar em um palco. Foi só quando ela e sua filha Winona começaram a cantar juntas que o raio atingiu. Suas vozes, o calor de Naomi e o poder de Winona se fundiram em um som que parecia atemporal e cru. Elas se chamavam The Judds, e quase da noite para o dia, elas se tornaram imparáveis. Do início dos anos 1980 até os anos 1990, The Judds estavam em toda parte. Elas lançaram sucesso após sucesso. Mama, He's Crazy, Why Not Me, Grandpa, Tell Me About the Good Old Days. Estas não eram apenas músicas que lideravam as paradas. Eram hinos country, músicas que pareciam pessoais, músicas que contavam histórias às quais as pessoas se apegavam. Em um momento em que a música country estava mudando, The Judds deram-lhe coração. Ao longo de sua carreira, elas venderam mais de 20 milhões de discos, ganharam 5 prêmios Grammy e conquistaram mais de uma dúzia de singles número 1 nas paradas da Billboard Country. Para seus fãs, elas eram mais do que artistas. Naomi e Winona eram vistas como um símbolo de resiliência. Mãe e filha lado a lado, navegando pela fama juntas, apoiando-se mutuamente. Mas o que a plateia não via era que essa imagem, essa dupla perfeita, muitas vezes era mantida unida pela força, não pela paz. Naomi e Winona tinham o que se poderia chamar de um vínculo combustível. Elas se amavam profundamente, mas seu relacionamento muitas vezes era tenso. As pressões das turnês, da fama e dos traumas pessoais criaram fraturas em sua parceria que foram mantidas escondidas do olho público por anos. Ambas as mulheres falariam mais tarde abertamente sobre suas discussões, suas explosões emocionais e os longos períodos de silêncio que às vezes passavam entre elas. Mesmo o relacionamento de Naomi com sua filha mais nova, Ashley Judd, era complicado. Ashley se tornou uma atriz de Hollywood de sucesso, mas ela também falou abertamente sobre crescer no que ela uma vez descreveu como um lar caótico. Ashley compartilhou publicamente que foi deixada sozinha
em uma idade jovem e lidou com a instabilidade emocional dentro da família. Estas não eram alegações de tabloides. Eram fatos confirmados por múltiplas entrevistas e memórias. No centro dessa família complicada estava a própria Naomi, uma mulher que sempre sorria em público, mas que frequentemente se desfazia em particular. Ao longo de sua vida, Naomi lutou contra doenças mentais graves, incluindo depressão, ansiedade e, mais tarde, transtorno bipolar. Ela não manteve isso em segredo. Na verdade, ela foi uma das poucas artistas country de sua geração a discutir abertamente seu diagnóstico. Mas falar sobre a dor não é o mesmo que escapar dela. A saúde emocional de Naomi era frágil, e com o passar dos anos, ficou cada vez mais claro que por trás de sua glamourosa persona pública havia alguém em constante sofrimento psicológico. Após uma longa e bem-sucedida carreira, Naomi se aposentou da atuação em 1991 após ser diagnosticada com hepatite C, uma doença hepática crônica que, segundo relatos, ela contraiu enquanto trabalhava como enfermeira. Seus médicos lhe deram apenas alguns anos de vida, mas Naomi superou as probabilidades, entrou em remissão e se tornou uma defensora da saúde mental. Ela escreveu livros, deu entrevistas e continuou a aparecer em eventos públicos, sempre instando as pessoas a levarem a doença mental a sério. Mas mesmo enquanto lutava para ajudar os outros, ela ainda estava perdendo a batalha consigo mesma. Então, em 2022, algo inesperado aconteceu. Naomi Judd voltou aos holofotes. A última turnê e a nota de despedida, segredos horripilantes do relatório da autópsia de Naomi Judd. Semanas antes da trágica morte da lenda da música country Naomi Judd, um anúncio eletrizou seus fãs. Ela e sua filha Winona fariam uma turnê de despedida, uma última série de shows para celebrar seu imenso legado. Para os fãs, foi um momento de alegria. Mas para Naomi, pode ter sido uma pressão para a qual ela não estava pronta. Em retrospectiva, muitos próximos a ela disseram que Naomi parecia sobrecarregada, errática e emocionalmente exausta. Mas ninguém estava preparado para o que aconteceu em seguida. Apenas um dia antes de The Judds serem incluídas no Country Music Hall of Fame, Naomi Judd foi encontrada morta em sua casa. E quando o relatório da autópsia foi divulgado semanas depois, confirmou a trágica verdade. Naomi Judd havia tirado a própria vida. Mas isso não foi tudo o que revelou. A condição em que seu corpo foi encontrado, as substâncias em seu sistema e a evidência física deixada para trás contaram uma história muito mais complicada e perturbadora do que qualquer um esperava. As horas finais horripilantes e as revelações da autópsia. No dia do falecimento de Naomi Judd, o relatório da autópsia chocou até mesmo aqueles que pensavam estar prontos. Não apenas confirmou que Naomi Judd havia tirado a própria vida. Revelou detalhes íntimos e profundamente perturbadores sobre seus momentos finais, sua condição física e o turbilhão emocional que ela pode ter escondido por anos. Era um prontuário médico, mas lia como uma confissão, página após página, levantando a cortina sobre uma das figuras mais icônicas da música country. A localização exata da ferida, as antigas cicatrizes cirúrgicas, a lista de substâncias encontradas em seu sistema e talvez o mais comovente de tudo, uma nota manuscrita supostamente endereçada à sua filha Winona, apontando dedos em sua hora final. Por que uma mulher a horas de uma das maiores honras de sua vida, a inclusão no Country Music Hall of Fame, tomaria a decisão de terminar tudo? De acordo com o relatório oficial divulgado pelo escritório do examinador médico de Nashville, Naomi Judd foi descoberta por sua família dentro de sua casa em 30 de abril de 2022, precisamente às 10h57 da manhã. Os socorristas foram chamados imediatamente e ela foi transportada para o Williamson Medical Center. Ela foi declarada morta às 12h35 da tarde,
apenas horas depois de ser encontrada. No dia seguinte, ela estava programada para ser formalmente incluída no Hall da Fama, ao lado de Winona. Os detalhes físicos do relatório são clínicos, mas devastadores. A ferida foi descrita como entrando pelo lado direito do couro cabeludo, 2,5 polegadas, aproximadamente 6,35 centímetros, abaixo do topo da cabeça, e 4,75 polegadas, aproximadamente 12,06 centímetros, à direita da linha média frontal. Em seguida, passou por múltiplas áreas do cérebro, especificamente os lobos frontal e temporal, que governam a tomada de decisões e a emoção. O objeto saiu 2 polegadas, aproximadamente 5,08 centímetros, abaixo do topo da cabeça e 5,5 polegadas, aproximadamente 13,97 centímetros, à esquerda da linha média. Este caminho, de acordo com o relatório, era ligeiramente para cima e da direita para a esquerda. Nenhum objeto estranho foi recuperado de dentro do crânio, sugerindo uma saída completa. Esse tipo de detalhe técnico normalmente só é lido por profissionais forenses, mas neste caso, eles foram tornados públicos e pintam um quadro não apenas de como Naomi morreu, mas do que ela estava lidando antes daquele momento. A fachada glamurosa que ocultava sofrimentos profundos. Naquele momento, ela estava vestida com calças brancas com um alfinete de segurança prendendo parte da cintura, uma camisa branca e um roupão azul. Não havia sinais de perturbação externa. Suas mãos não estavam cobertas ou preservadas para a coleta de evidências, o que normalmente seria feito se houvesse suspeita do envolvimento de outra parte. Isso indica fortemente que não houve sinais de luta, nenhuma sugestão de crime, e que a cena era consistente com um ato autodirigido. Os investigadores também notaram um lençol azul e um travesseiro, que foram levados com ela durante o transporte. Novamente, todos os sinais de que seus momentos finais aconteceram em sua própria casa, sozinha. Mas alguns dos detalhes mais surpreendentes não eram sobre a causa da morte. Eram sobre seu próprio corpo. O relatório observa múltiplos procedimentos cosméticos anteriores. Naomi tinha uma cicatriz linear visível em seu couro cabeludo, estendendo-se de logo acima da orelha direita, através do topo e terminando perto da têmpora esquerda. Isso é consistente com um lifting facial cirúrgico. Ela tinha cicatrizes menores ao redor dos olhos, sugerindo blefaroplastia, uma cirurgia de pálpebra. Suas sobrancelhas e lábios haviam sido tatuados com pigmento permanente, assim como sua linha do cabelo. Uma escolha estética também vista em celebridades como Michael Jackson, usada para cobrir o afinamento do cabelo ou para manter a aparência de uma linha do cabelo completa ao usar perucas. Ela também tinha implantes mamários, confirmados tanto por palpação externa quanto por exame interno. Uma cicatriz de abdominoplastia se estendia de um quadril ao outro, e cicatrizes lineares adicionais foram observadas em ambos os joelhos, provavelmente indicando melhoria estética ou correção cirúrgica anterior. Suas unhas estavam bem cuidadas e cobertas com acrílicos com ponta francesa. Suas unhas dos pés pintadas em um tom rosa suave. À primeira vista, era o corpo de uma artista, meticulosamente mantido mesmo quando ela se aproximava dos seus 70 e poucos anos. Mas a lista de substâncias encontradas em seu sistema revela algo muito mais complicado do que uma obsessão pela aparência. A morte trágica de Naomi Judd, a batalha dos medicamentos, a pressão pública e a última mensagem à filha. O relatório toxicológico sobre a morte da lenda da música country Naomi Judd revelou uma verdade dolorosa. Ela estava tomando uma combinação complexa de poderosos medicamentos psiquiátricos e neurológicos. Não eram drogas recreativas, mas medicamentos prescritos para condições como transtorno depressivo maior, transtorno bipolar, insônia,
prevenção de convulsões e problemas de memória relacionados ao Alzheimer. A lista incluía venlafaxina, um antidepressivo comum, trazodona, frequentemente prescrita para depressão e ansiedade, mas que também pode causar sedação profunda. Primidona, um anticonvulsivante que sugere um histórico de convulsões, ou seu uso para estabilizar o humor. Memantina, geralmente prescrita para Alzheimer e outras formas de demência, cuja presença levantou questões sobre se Naomi poderia estar enfrentando um declínio cognitivo precoce. E o mais notável foi a presença de MCPP, M-clorofenilpiperazina, uma substância psicoativa conhecida por interagir com os níveis de serotonina. Embora não seja ilegal, tem efeitos que imitam estimulantes e alucinógenos, e sua aparição em uma autópsia geralmente sugere o uso de múltiplas prescrições interativas ou complicações no metabolismo. Em termos simples, Naomi Judd estava lidando com uma mistura complicada e potencialmente perigosa de medicamentos, cada um dos quais pode causar sonolência, confusão ou instabilidade emocional por si só. Combinados, eles podem ter amplificado os sentimentos de desespero. Isso se alinha com o que a família e amigos observaram nas semanas que antecederam sua morte. A pressão do palco e a chocante. Nota de despedida. Múltiplas fontes próximas a Naomi relataram que ela parecia cada vez mais errática, emocionalmente volátil e exausta. A pressão de retornar aos palcos, apesar de sua saúde frágil e complexo estado emocional, pode ter desencadeado uma crise psicológica. A turnê de despedida havia acabado de ser anunciada. Ela estava prestes a ser homenageada pelo mundo da música. E, no entanto, toda essa atenção pode ter parecido demais. Um dos aspectos mais controversos do relatório é a menção de uma nota encontrada perto de seu corpo. Embora o conteúdo não tenha sido oficialmente divulgado na íntegra, tem sido amplamente divulgado que a nota continha reflexões pessoais e linguagem incisiva supostamente direcionada à sua filha, Wynonna. Este detalhe chocou os fãs que há muito acreditavam que Naomi e Wynonna, embora complicadas, eram em última análise inseparáveis. A ideia de que a mensagem escrita final de Naomi pudesse incluir críticas à sua filha levantou questões que talvez nunca sejam totalmente respondidas. E ainda assim, por trás de todos esses termos médicos e forenses, está a mesma verdade silenciosa. Naomi Judd sentia dor física, emocional e psicológica. Ela estava sobrecarregada. Ela havia lutado contra o transtorno bipolar por anos, viveu com as consequências da hepatite C e foi diagnosticada com inflamação pulmonar crônica, o que dificultava o canto. O retorno, a pressão, os olhos de milhões assistindo. Tudo foi simplesmente demais. Mas a pergunta mais assombrosa permanece. Por que agora? Por que na véspera de uma honra tão grande? Por que, quando ela já estava na metade da preparação para uma turnê final? Estas não são perguntas que relatórios ou exames podem responder, mas o que eles revelam é a pressão de se apresentar sob os holofotes públicos. A frágil fronteira entre a alegria e o desespero, e a maneira como uma lenda pode ser perdida não por um escândalo, mas pelo silêncio. A culpa do sobrevivente de uma filha. A distância emocional entre duas lendas. Sinto falta dela, mas simplesmente não conversamos. Essa frase simples refletia algo que poucos fãs viram. A intensa distância emocional que havia definido grande parte de seu relacionamento nos últimos anos. Naomi Judd era conhecida por seu calor público, sua abertura sobre saúde mental e seu charme diante de uma multidão. Mas a portas fechadas, as coisas nem sempre eram tão polidas. Wynonna e Naomi haviam excursionado juntas por décadas, mas a conexão que antes era tão forte havia começado a se desfazer muito antes dos últimos dias de Naomi. Wynonna admitiu publicamente que sente o que ela chama de culpa do sobrevivente. É uma resposta psicológica
que frequentemente segue a perda inesperada de um ente querido próximo, especialmente quando o relacionamento era tenso. Em termos simples, a culpa do sobrevivente é quando alguém sente um profundo e persistente senso de responsabilidade por ter vivido algo que outra pessoa não viveu. No caso de Winona, não é apenas a perda de sua mãe, é o peso de continuar sua carreira, sua vida e até mesmo suas responsabilidades familiares, sabendo que Naomi não está mais aqui. E segundo ela, esse sentimento não desapareceu. O que piorou isso é o fato de as duas mulheres não estarem se falando regularmente quando Naomi faleceu. Não houve uma grande discussão, nem um rompimento dramático, apenas espaço, uma distância emocional gradualmente crescente que nenhuma das duas parecia conseguir cruzar. Winona descreve a experiência de perder Naomi não como um único momento de luto, mas como um desvendamento lento e surreal. Ela está em casa, provavelmente se perguntando onde estou, o que estou fazendo, disse ela uma vez, com a voz trêmula. Acho que ela sente falta da estrada. É uma declaração marcante. Winona Judd, a dor da perda, a dura verdade e uma tragédia familiar incessante. Winona Judd, a filha da lenda da música country Naomi Judd, não estava apenas de luto pela ausência de sua mãe. Ela a imaginava em algum outro lugar, ainda emocionalmente ligada ao palco. Segundo Winona, Naomi adorava a atenção, a produção, as multidões. De fato, ela acredita que sua mãe precisava desse holofote ainda mais do que ela. Ela ama uma multidão, disse Winona. Até mais do que eu. Winona, em contraste, sempre se descreveu como introvertida, mais focada na música e em sua família do que na atenção pública. E, no entanto, por anos, ela esteve ao lado de sua mãe no palco, mantendo a imagem de que tudo estava bem, mesmo quando não estava. Então, por que elas estavam emocionalmente distantes no final? Estar em uma dupla mãe e filha, Winona explicou certa vez, não é nada como um relacionamento familiar típico. É intenso. Elas não eram apenas família, eram colegas de trabalho, colegas de quarto, parceiras de negócios e artistas. Esse tipo de proximidade pode unir duas pessoas ou criar uma tensão insuportável. Mesmo em sua dor, as reflexões de Winona mostram o quão difícil é lamentar alguém quando você não sente que teve um encerramento. Ela descreve seu estado emocional após o falecimento de Naomi como uma combinação de silêncio e confusão. Não houve últimas palavras que lhe dessem paz, nenhum momento de perdão ou compreensão na despedida. E isso torna o processo de seguir em frente muito mais complexo. O peso do legado e a dor solitária. Publicamente, Winona tem feito o possível para honrar o legado de sua mãe. Ela continua a cantar suas músicas. Ela fala sobre saúde mental. Ela até se comprometeu a completar a turnê de despedida que haviam planejado juntas. Mas, em particular, ela admitiu que o processo de luto tem sido muito mais complicado do que as pessoas sabem. Ela disse que seu isolamento emocional desde a morte de Naomi tem sido profundo. Enquanto o mundo lamentava uma lenda da música, Winona lamentava uma mãe que ela mal sabia como alcançar. As duas haviam passado por tudo juntas: sucesso nas paradas, turnês mundiais, colapsos emocionais, internações hospitalares e terapia familiar. E, no entanto, no final, ainda havia coisas não ditas. Em uma das entrevistas mais emocionantes que ela deu, após a morte de Naomi, Winona disse algo simples, mas poderoso. Eu não esperava chorar. Acho que só porque sou mãe agora e estou lidando com adolescentes e os retornos são difíceis. Foi um momento tranquilo. Apenas uma filha olhando para trás, tentando entender a mulher que a criou, a amou, a desafiou e, em última análise, a deixou com mais perguntas do que respostas. Tragédia após tragédia. A batalha de saúde de Cactus Moser Justo, quando parecia que Winona Judd havia atingido os limites do luto, a tragédia a atingiu novamente. Desta vez em casa. Seu marido,
o músico Cactus Moser sofreu um evento médico súbito que o deixou incapaz de usar o lado esquerdo do corpo. E para Winona, isso significou mudar de filha em luto para cuidadora em tempo integral, quase da noite para a noite. Winona não falou sobre a condição de seu marido imediatamente. No início, ela apenas compartilhou que ele havia perdido o uso de seu lado esquerdo. Só isso já foi chocante. Por anos, os fãs viram Cactus no palco com ela, tocando bateria, movendo-se com facilidade, rindo ao lado dela durante as apresentações. Ele não era apenas seu marido, ele fazia parte do show. E, de repente, ele era um homem que precisava de assistência apenas para se mover de um cômodo para outro. A mudança foi dramática. Winona explicou que a casa deles teve que ser reformada para acomodar suas novas necessidades de mobilidade. Rampas, corrimãos e equipamentos especializados se tornaram parte de sua realidade diária. Mas o impacto emocional foi ainda mais profundo. Em um momento particularmente cru, ela descreveu estar no chuveiro com ele, segurando-o fisicamente na vertical para que ele não caísse. "Deveríamos estar fazendo isso aos 80, disse ela baixinho. "Não agora." Essa frase captura tudo. Não é apenas sobre doença ou deficiência, é sobre tempo perdido, sobre ter seus planos, sua rotina, seu futuro repentinamente reescritos. A maioria dos casais se prepara para a possibilidade de cuidar na velhice após décadas de casamento. Winona e Cactus deveriam estar se apresentando, viajando, vivendo. Em vez disso, ela se viu aprendendo a administrar cuidados médicos, coordenar terapias e se adaptar a uma versão de seu casamento que não se parecia em nada com o que ela imaginava. E, no entanto, ela não desmoronou sob a pressão. Ela não se descreveu como corajosa ou inspiradora. Em vez disso, ela disse claramente: "Isso não é sobre força, é sobre necessidade." Em suas palavras, "Você ara a horta ou não come." Essa é uma frase que remonta à sua infância, quando ela e Naomi tinham muito pouco e tinham que depender de seu próprio trabalho para sobreviver. Naquela época, era sobre comida. Agora é sobre sobrevivência de uma maneira diferente, emocional, mental e relacionalmente. Publicamente, ela ainda se apresentava. Ela terminou a turnê de despedida. Ela deu entrevistas. Ela sorriu. Mas, em particular, sua vida havia se tornado algo completamente diferente. Ela estava gerenciando medicamentos, consultas médicas e emoções imprevisíveis. Ela ainda cantava canções de amor no palco, mas voltava para casa para um parceiro que não conseguia andar sem ajuda. A resiliência. Por trás do glamour e o silêncio frio entre irmãs Winona Judd, um nome sinônimo de dor, tragédia familiar e o peso de um legado musical. No entanto, em meio a todos os desafios, outra história se revela, uma que desafia as expectativas: a incrível resiliência de seu marido, o músico Cactus Moser. Apesar de suas graves limitações físicas, Cactus Moser não parou de viver. Na verdade, ele surpreendeu até seus próprios médicos. Em questão de meses, ele estava de volta às pistas de esqui, navegando trilhas com apenas uma perna funcionando. Winona compartilhou essa história com uma mistura de descrença e admiração. "Ele não diz 'não consigo'. Ele simplesmente vai", disse ela. "É o tipo de resiliência difícil de descrever a menos que você a tenha visto em primeira mão." Cactus não queria ser tratado como alguém frágil. Ele queria viver, e de alguma forma ele encontrou um caminho. Essa atitude, pragmática, inabalável, até um pouco teimosa, espelhava a própria abordagem de Winona à vida. Eles eram, em muitos aspectos, um bom par. Ambos haviam passado por mais perdas do que deveriam. Ambos haviam lutado contra o escrutínio público e a dor privada, e ambos, à sua maneira, se recusaram a ser definidos pelo que lhes havia acontecido. O holofote nunca mostra a história completa. Ainda assim,
há uma lacuna notável entre a percepção pública e a realidade privada. Os fãs veem as manchetes de Winona se apresentando no palco, sorrindo através de sua dor, mantendo-se firme em entrevistas. O que eles não veem é a longa noite após o show, a exaustão física de levantar o marido da cama, o trabalho emocional de manter uma casa funcionando quando tudo parece estar desmoronando. Esse contraste é um tema recorrente na vida de Winona. O holofote nunca mostra a história completa. E agora esse holofote parece ainda mais duro, porque, embora se espere que ela represente força, o que ela realmente sente é algo mais próximo da fadiga. Mas ela continua. Não porque está buscando aplausos, mas porque a vida não para o luto. Não espera que você se sinta pronto. Ela simplesmente continua se movendo. E Wynonna Judd, apesar de tudo, ainda está se movendo com ela. Então, onde isso a deixa agora? Ela não está em um casamento de conto de fadas. Ela não está no meio de um retorno glamouroso. Ela está em uma casa onde o amor se parece com cuidados diários, onde a intimidade significa segurar alguém em pé enquanto toma banho e onde a parceria significa se ajustar a uma vida que nenhum dos dois planejou. Mas em suas palavras, não é a vida que eu pensei que teria, é a vida que eu tenho. E talvez seja isso que torna este capítulo da história de Wynonna Judd ainda mais significativo do que os anteriores. Não se trata de luzes de palco ou tapetes vermelhos. Trata-se de aparecer todos os dias, mesmo quando dói, mesmo quando ninguém está olhando. O silêncio das irmãs. A fenda cruel entre Wynonna e Ashley Judd. Há algo especialmente assustador no silêncio entre irmãs. Especialmente quando essas irmãs são Wynonna e Ashley Judd, duas figuras públicas unidas pela fama, pela família e pelo pesado legado de uma mãe cuja dor as seguiu a todas. Após a morte de Naomi Judd, muitas pessoas esperavam que Wynonna e Ashley se aproximassem, nem que fosse apenas na dor. Mas o que surgiu em vez disso foi uma admissão surpreendente. Elas mal se falam. Embora vivam na mesma extensa propriedade no Tennessee, suas vidas mal se cruzam. Não por causa de qualquer desentendimento recente, mas porque sempre estiveram distantes. Como a própria Winona colocou, a única coisa que compartilhamos é um pai desaparecido e uma mãe quebrada. O que causou uma divisão tão profunda entre duas mulheres que cresceram sob o mesmo teto? Por que esse silêncio persiste mesmo agora, depois de tudo o que perderam? Segundo Winona, a separação começou cedo. Ela tinha apenas 18 anos quando saiu de casa para começar a se apresentar em tempo integral com Naomi. Ashley tinha 14 anos na época, ainda no ensino médio, ainda morando em casa e ainda precisando muito de apoio. Mas Wynonna não estava mais em condições de fornecê-lo. Ela estava no palco, na estrada, sob pressão. Enquanto Ashley ficava para trás no que ela mais tarde descreveria como um ambiente caótico e emocionalmente instável, Winona foi arrastada para um turbilhão de fama que deixava pouco tempo para qualquer outra coisa. No entanto, mesmo antes de partir, Winona já havia sido colocada em uma posição estranha dentro da família. Em parte irmã, em parte cuidadora. Ela falou publicamente sobre como, durante a infância delas, ela frequentemente tinha que intervir e ajudar a criar Ashley. A luta de Naomi contra a doença mental, a instabilidade financeira e a maternidade solo significavam que as responsabilidades eram distribuídas de forma desigual pela família. Wynonna assumiu mais do que a maioria dos adolescentes deveria. Ashley chegou a se referir à sua irmã mais velha como irmã mamãe, uma frase que Wynonna disse que a deixava profundamente desconfortável. Ela não queria ser a mãe de Ashley, ela queria ser sua irmã, mas os papéis nunca foram claramente definidos. E essas linhas borradas deixaram um rastro de ressentimento, incompreensão e distância emocional que nenhuma das duas jamais reparou totalmente. Então, como é agora? Como adultas vivendo tão próximas fisicamente,
mas permanecendo emocionalmente mundos à parte. Winona disse que, embora ambas residam na mesma terra de propriedade da família, elas têm casas separadas, horários separados e vidas separadas. Ela é uma mãe de 2 filhos enraizada em uma rotina doméstica, tentando gerenciar as responsabilidades de criar adolescentes e cuidar de seu marido, que agora vive com deficiências físicas. Winona e Ashley Judd, 2 irmãs, 2 vidas, uma dor silenciosa. A vida das 2 irmãs Judd não poderia ser mais contrastante. Enquanto Winona se aprofunda nas responsabilidades familiares e nos cuidados com o marido doente, Ashley Judd, ao contrário, é solteira, sem filhos e continua viajando pelo mundo. Ela trabalhou como atriz humanitária global e ativista política. Se ela me envia uma mensagem de texto da Escócia, essa é a nossa vida. Não nos vemos, Winona descreveu certa vez. Não foi dito com hostilidade, apenas com resignação. Essa separação emocional é ainda mais complexa pela história familiar que ambas carregam. Uma das verdades mais dolorosas que Winona descobriu aos 30 anos foi que o homem que ela pensava ser seu pai biológico não era. Essa revelação veio muito depois de Naomi ter mantido segredo e, compreensivelmente, abalou o senso de identidade de Winona. Ashley, por outro lado, cresceu sabendo a verdade sobre seu pai desde muito mais cedo. Essa disparidade na história familiar, os segredos guardados de uma filha e compartilhados com outra, adicionaram mais uma camada de desequilíbrio emocional. Para Winona, parecia uma traição. Para Ashley, era simplesmente parte de sua realidade. Diferentes formas de enfrentar a dor. Mesmo suas declarações públicas após a morte de Naomi refletiram essa distância. Ashley proferiu uma mensagem cuidadosamente elaborada sobre o trabalho de sua mãe e sua jornada de saúde mental, focando em seu legado e na importância de desestigmatizar a depressão. Winona, em contraste, estava visivelmente abalada, emocional e inconsistente em entrevistas, muitas vezes parando no meio da frase ou refletindo sobre pensamentos inacabados. Enquanto Ashley se inclinava para a compostura e a política, Winona parecia presa na memória e no luto. Essas diferentes formas de processar a dor ecoavam o muro emocional que existia entre elas por anos. E, no entanto, nenhuma delas alegou que houve qualquer desentendimento específico. Não houve uma única discussão que as separou. A divisão emocional entre Winona e Ashley Judd é mais sobre um peso cumulativo. Anos de necessidades não atendidas, expectativas desalinhadas e fardos herdados de uma mãe que foi amada e difícil. As lutas de Naomi Judd com a saúde mental não a afetaram apenas. Elas remodelaram toda a estrutura emocional da família. Ambas as filhas foram criadas nesse ambiente. Ambas as filhas encontraram maneiras de sobreviver, mas o fizeram de maneiras completamente diferentes. Winona disse sem rodeios: "Estamos quebradas e abençoadas, mas principalmente quebradas." É uma frase honesta e dolorosa que capta o que tantas famílias enfrentam, mas poucas dizem em voz alta. Não é que não haja amor. É que o amor às vezes vem com uma bagagem pesada demais para carregar, e para Winona e Ashley, essa bagagem ainda está entre elas, desempacotada. Quando as pessoas ouvem que 2 irmãs, ambas de luto pela mesma mãe, mal conseguem se falar, muitas vezes assumem que é por amargura ou ciúme. Mas na família Judd, parece mais exaustão. Ambas as irmãs passaram décadas navegando pela fama, trauma e transformação pessoal sob intenso escrutínio público. Pode não haver conflito ativo entre elas, mas também não há um caminho claro para a reconexão.